Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento, nosso curso de acompanhante terapêutico, o famoso AT. Eu sou Valéria Rezende, pós-graduada, especialista em análise do comportamento, terapeuta ABA, neuropsicopedagoga, mãe atípica. Também desenvolvi um método de ABA, o método mais rápido de ABA, ABA PETS, e tem um projeto que ajuda as famílias, que é o Sala Azul. Sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento, sintam-se em casa e nós vamos falar sobre essa profissão que é muito procurada hoje em dia, né? É uma profissão que nós estamos vendo. Então, assim, muito se fala sobre essa profissão, mas o que realmente faz um acompanhante terapêutico. Então, qual é esse papel? Qual o papel que ele desenvolve? Né, o AT. O acompanhante terapêutico é um profissional capacitado, geralmente pessoas que estão ali fazendo pedagogia, psicologia, enfermagem ou estágios em algumas áreas, né? Ele atua no ambiente natural da pessoa com o transtorno do aspecto autista, o TEA, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH, e outros transtornos e síndromes, ou seja, em escolas, em domicílio, ou até em ambientes sociais, como supermercados, cabeleireiros, academias, clubes e outros. Então, a atuação hoje do terapêutico acompanhante, que nós estamos falando do terapeuta acompanhante, o nosso curso dá uma base de aba, né? Ele vai acompanhar esse paciente ali nesses ambientes, né? Quando nós falamos em terapia baseada na análise do comportamento aplicada, a aba que está dentro do nosso treinamento aqui, nós necessitamos de uma grande carga horária de intervenção com aquele paciente. Assim, o progresso e os objetivos serão atingidos de uma forma completa. Muitas vezes, as horas dispostas para a terapia em ambientes clínicos não são suficientes. Por isso, o nosso acompanhante terapêutico tem que ter uma base na terapia ABA, tá? Que é no comportamento. Então, diante disso, o papel do AT é atuar no dia a dia do paciente, mas de uma forma mais ampla, né? Aplicando os programas definidos de acordo com as necessidades, né? Mediando essa socialização em todos os ambientes, focando em independência e autonomia e ensinando a se comportar, né, em determinadas situações. No ambiente escolar, que hoje nós temos aí uma demanda muito grande de ATs, o AT deve monitorar de perto os objetivos do trabalho para desenvolver o aluno. Então, na escola, o AT trabalha em conjunto com os professores, coordenadores e os profissionais, com base nos objetivos definidos pela equipe multidisciplinar que atende aquele paciente. Então, é gerado um PEI, é gerado um cronograma, tá? Aonde esse acompanhante, esse AT, dentro da escola, vou falar desse ambiente da escola, ele vai ter acesso. Então, o que, que eu devo fazer com essa criança? Que tipo de manejo eu devo ter ali com essa criança? É claro que, gente, teoria é uma coisa, na prática nós temos, né, a prática ela destrava qualquer e já também nos engaja ali com aquele paciente. E cada paciente é único,
né? Cada aprendiz, a gente costuma chamar de aprendiz, cada aprendiz é único. Então, a primeira coisa que o AT vai fazer é observar, analisar, né? Quais são os comportamentos que essa criança está tendo ali, e aí vai vir buscar no PEI, que foi elaborado pela equipe multidisciplinar, quais são essas estratégias, quais são os reforçadores, o que deve ser feito ali dentro daquela escola. E lembrando, trabalhar em conjunto com os professores. Tá? Professores, coordenadores, então todos temos que falar uma língua só. Eu não vou entrar muito no mérito do ABA com vocês, porque nós estamos falando mais com terapeuta, com acompanhante terapêutico. Então vamos colocar um exemplo aqui, dentro da escola. A professora está no quadro, a professora está ali no quadro, e a acompanhante terapêutica, ela está ali do lado vamos colocar aqui do lado do Eduardo. Está do lado do Eduardo, que é uma criança atípica. Então, vamos colocar rótulo nessa criança. É uma criança atípica. Enquanto o professor está passando lá no quadro, a AT vai dar o suporte necessário para o Eduardo. Eduardo, vai trazer a concentração dele para o caderno, para as atividades. Às vezes ele não tem a mesma agilidade que uma criança normal tenha, né, de copiar no caderno. Então ela vai estar ali nesse acompanhamento. Outro exemplo para vocês. Durante o recreio, a acompanhante terapêutica, o que, que ela pode fazer? O que ela pode fazer, gente? Porque são N coisas que podem ser feitas para ajudar essa criança. Mas ela pode gerar a inclusão. Tá passando o coleguinha perto? Oi, qual é o seu nome? Maria. Maria, vem cá. Esse aqui é o Eduardo. Vamos brincar com o Eduardo? Então você já vai fazer essa inclusão ali, não ficar no cantinho ali, você e aquela criança enclausurados ali, não. É você colocar essa inclusão, colocar e estar sempre ali pertinho, porque às vezes tem crianças que são mais agressivas, né? Então você vai estar próximo do Eduardo e vai fazer com que ele tenha uma dinâmica de inclusão ali junto com a Maria. Tá? Só para vocês terem um exemplo. Então, além de focar nos objetivos que já foram traçados, o AT ele orienta e orientará todos os profissionais sobre a adaptação. Então, olha só que importância tem. Então, assim, foi criado, né, nós fomos lá, criamos um P, entregamos para esse AT, entregamos para a família, mas quem vai estar acompanhando essa evolução, na maior parte do tempo, é o AT. Então, assim, sobre adaptar, curricular essas atividades, sobre como estimular a socialização, que é um ponto muito importante, que é o que eu acabei de dizer, né, ali no horário da escola, colocar as outras crianças, né, em conjunto, né, com a criança, já vai abrindo essa socialização, essa inclusão, e sobre como trabalhar a independência, a autonomia nas atividades do dia a dia, de acordo com as necessidades de suporte que o paciente necessita. Então, cada indivíduo é único, não dá para a gente falar assim, olha, ele precisa disso. Então, cada paciente único, a gente entende assim. Tudo bem? Então, vamos lá. A principal função do AT é garantir que o indivíduo aproveite todas as atividades e recursos propostos da melhor forma possível. O AT ele está o tempo todo com o paciente. Ele serve, as pessoas dizem, né, uma espécie de sombra. Eu já digo outra palavra. Ele serve como um anjo da guarda, né? Mas é mais conhecido como sombra. Ele não só conhece bem, mas também sabe os objetivos a serem alcançados e as atividades de maior interesse e foco. A criança não fala, então nós temos que estimular fala. A criança não anda, a gente tem que estimular aprendizado. Entendeu? Então, quais são essas? Você tem que entender e saber
né, quais foram essas, esses objetivos, né, dessas atividades que têm mais interesse para o seu aprendiz. E a consequência é que o profissional consegue usar todas essas informações para estimular e reforçar a realidade das atividades escolares. A atuação ultrapassa os ambientes domésticos e inclui ambientes que compõem uma rotina do paciente, como o transporte público, né? Ir ao supermercado com os pais, com a mãe, né? Claro que tudo isso, a gente falando aqui, mas tem-se um preço, tem-se um valor, tem-se uma negociação por trás disso. Nós vamos chegar no final do curso, nós vamos falar um pouco sobre valores. Por fim, na residência do paciente, as habilidades e objetivos serão trabalhados de forma intensa, muitas vezes de maneira mais estruturada. Já ouviram falar da aba naturalista e também temos a estruturada. Então, também quando nós entrarmos na parte do aba, vocês vão entender. Essa estruturação é o que já está escrito ali. Mas lembrando que sempre de maneira com a demanda do aprendiz, do paciente. Então, dentro de casa, é possível trabalhar habilidades básicas de comunicação, linguagem, atividades escolares, estímulos de pedidos, identificação de itens e objetos, ações e sentimentos e demais atividades da vida diária, né, desses aprendizes. Às vezes a gente até se pergunta assim, mas a criança está dentro de casa, né? Por que os pais não ensinam? Gente, quando há um vínculo, eu sou mãe tipo, quando há um vínculo, quando há amor, né? Quando há esse carinho, a gente acaba se limitando um pouquinho mais para colocar essas atividades em prática. Então, por isso que o papel do AT, mesmo dentro de casa, é tão importante. E sempre em conjunto com a família. É ali que serão desenvolvidos tanto habilidades mais simples, como o uso de banheiro, a utilização de talheres, como as mais elaboradas, como ir ao supermercado, utilizar o transporte público, cozinhar, sempre de acordo com a necessidade de objetivos traçados para o paciente. Então, o AT pode atuar em diversas situações. Quais são elas? Em estados de crise aguda, tá? Então você vai colocar essa criança em equilíbrio. Em períodos crônicos de angústia, estagnação, no caso de crianças com transtornos do aspecto autismo. Nós tivemos aí a fala do Maria Fernanda. Vou trazer um suquinho para a mamãe, desculpa. Então, é isso, tá? Então, é isso. Esse foi o nosso primeiro módulo. Qual o papel do acompanhante terapêutico? Espero que você tenha entendido, né, quão grande é a importância do acompanhante terapêutico na vida de uma família. É. Os próximos módulos vão ser liberados, então assim, fiquem muito atentos à plataforma Eduz e também ao nosso grupo, que é o grupo da nossa turma do curso. Um beijo muito grande para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo módulo.